Chegando. Olá, boa tarde. Chegando aqui para mais uma live e eu já vou convidar esta linda de hoje. Ah lá, ela já se jogou para dentro, Dona Lisandra. Chegando comigo. Oi! Aí! Muito bom dia, boa tarde a todos. Esse boa tarde tão carioca da Finlândia. Pois é, Cara, não, você tá no cenário perfeito, porque a gente vai fazer a troca muito legal. gente, eu vim buscar minha sabedoria aqui na esquina de casa hoje. Que linda! Tô Ai, ai, aqui na feliz com nosso você. laguinho aqui perto de casa. Eu vou te mostrar um outro laguinho de uma outra casa que você vai reconhecer. Alright. Será que você vai reconhecer? Hum, Cê é... Fale mais sobre isso, né? fale mais sobre isso. É, Aonde essa você orla. está, Val? Não tá reconhecendo essa orla? Você tá na minha terra, Val? Eu tô na sua terra, lógico. Tu tá aqui, na minha Tu tá aqui. terra. Eu tô aqui, eu tô lá longe e ela É. tá lá. Gente, é beira-mar Ai, norte? não é mar, não. Eu tô na beira do Rio Guaíba. Eu tô na orla do Rio Guaíba, em Porto Alegre, né? Você tá em Porto Alegre. Eu lembrei agora É. que você ia pra Porto Alegre, É. sul. Aí, que ótimo, né? A gente tá trocando os fundos, né? Gente, Trocando olha os só. cenários. E essa neve aí, o que que é isso? Voltei, voltei. Alô? Voltou, tô te ouvindo. Ah, então tá que eu tô Tô de te luva, ouvindo. gente. Olha só. Eu tenho que botar a luva nessa mão pra não congelar. Tá menos É, dois aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. uau, Vamos ver se vocês acompanham aqui. Vambora. nossa, mãe. -2 aí, aqui deve estar quase o quê? 35, eu nem olhei hoje. Oh, obrigada Tá. pela surra. É, tá um pouquinho verão aqui, só um pouquinho. Li, querida, eu tô muito feliz com esse encontro da gente. Num Também. dia como hoje, né? O tema que a gente escolheu para falar e já cedo na nossa aula, né, de manhã, que o nosso horário é um pouco diferente, mas você acompanhou também nossa aula de hoje. Você É, tá falando o quê? não Sobre acreditei também. Não coragem. acreditei também, Val. E aí eu dei muita risada, eu falei, uau, né? Na Uau. Semana da Coragem a gente vai falar sobre medo, né? Medo. E assim, eu acho que o pouco, né? Eu te conheço faz tão pouco tempo, mas a gente vai Pois se é. aprofundando aí nas coisas, né? E eu acho que você tem um dos antídotos que são bem importantes para trabalhar com essa coisa, né, de medo. A gente vai falar um pouco sobre trabalhar com medo, né? Que é Uhum. justamente essa coisa, né, de uma superação, de uma alegria, né? Você traz muito isso, né, de uma força de superação. Eu vejo lá, né, você lida com umas coisas aí bem diferentes, interessantes, aqueles saltos, né, com os As minhas cavalos, stories aqui. seus stories e suas histórias, né? E todos nós temos, né, muitas histórias na nossa vida de superação, Hum. tudo. Mas essa energia, né, esse estado, né, de estar para a vida, só isso já é um dos botões, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos dar um oi aí para quem está chegando. Vamos, Vamos. Minha mãe também querida entrou. Mirtes, beijo para você. A Denise é minha prima. Olá, Denise. Tudo bem, querida? Que bom que você veio. Tô feliz. Bacana, Então, que bom. gente, só para introduzir um pouquinho aqui para vocês, Vamos lá. sou a Lisandra Varela Pennanen.
Sou sou brasileira, nasci em Florianópolis, né? Aqui do ladinho. A Val tá em Porto Alegre agora, né, Val? Isso. Tá aí no sul brasileiro. E fiz uma viagem meio longa, assim, fui parar num lugar aqui que não é de praia. Vocês estão vendo aqui atrás de mim. Bom, eu estou na Finlândia, eu moro aqui já há quase 14 anos. E aprendi uma coisa, sabe, Val, aqui na Finlândia? Hum, Que a nossa vida é que nem as estações bem definidas. Você tem as estações que emanam mais felicidade, tipo alegria, né? Que alegria é uma estação, um estágio, né? E você tem estações que trazem mais reflexões, né? Que é outono, inverno, mas olha que inverno lindo que é aqui. Eu tô aqui perfeito. num lago, olha as pessoas lá andando de cross country ski, né? Hum, Então, você pode ver que mesmo num frio, vocês conseguiram enxergar? sim, sim. Mesmo no frio de -2, e hoje tá quente aqui, viu? Aqui chega a -20, fácil, fácil, fácil. -2 eu tô com calor aqui. Você aprende, né? Você aprende a entender o porquê que você precisa também do inverno. E o porquê que você precisa das estações do ano, né? Na sua vida, não só no lado externo, que é na natureza, que você enxerga todos os dias, né? Todos os anos da sua vida. Em alguns países um pouquinho mais acentuado, né? Tipo a Finlândia, nós temos as 4 estações bem definidas. No Brasil nem tanto, né? Tem lugares no Brasil que você não sente frio o ano inteiro, né? Mas como é importante você passar por esse processo para ver a mão do Criador, quão poderosa é, né? Quão poderosa é a mão dele e quão perfeita. E você sente isso, esse calor, esse amor também na sua existência, porque ele te criou, né? Ele criou você. Então, quando você sente também parte da natureza, literalmente, que você tem dias de sol, você tem dias de frio, de neve, você tem dias de galho seco, você tem dias que mesmo você esteja feliz, você vai andar sozinho. Você está vendo lá um senhor andando? Perfeito. Cara, muito Você tem perfeito. dias que você vai estar correndo, que nem aquela criança lá, ó, em direção ao lago, sem rumo. Talvez ela está muito alegre aqui, naquele momento. Ela não está importando que está frio, né? Ela está, ó, opa! Saiu esquiando com o pé. Você acaba vendo o amor em tudo. Você acaba sentindo o amor em tudo. Então, a gente vai chegar no medo, mas Val, só essa introduçãozinha rapidamente, eu queria Sim, passar para as claro. pessoas, tem a ver com propósito. A gente não tem como entrar no medo sem falar um pouquinho do propósito. Por isso que eu quis fazer essa introdução sobre o local onde eu estou, o local que a Val está, né, Val? Conta para mim aí agora, onde Perfeito. é que você está? Eu tô aqui na Não, Finlândia, né, para quem entrou agora, no lago perto de casa, congelado. As pessoas lá é água, gente. Congelado lá, ó, onde aquela criança está é caminhando. isso aí. Muito bom, Li. E a Obrigada Val? aí pela sua abertura. Eu estou aqui, né, estou de passagem no Rio Grande do Sul, tô passando uns dias aqui, mas eu resido em Campinas, interior de São Paulo, né? Sou terapeuta, hoje atuando bastante com a área da constelação, com a área sistêmica, né? E dentro da sistêmica nós olhamos muito, né, para a visão do indivíduo, da família, né, de todo o seu sistema, do sistema com relação aos antepassados. E nós lidamos dentro dessa área com muitas questões envolvendo principalmente medos, né, bloqueios, questões complexas de família que a gente chama, dentro da sistêmica, a gente chama de emaranhados.
os emaranhados sistêmicos, aquilo que ficou emboladinho lá em algum momento na história daquela pessoa, daquele círculo, daquela família, daquele clã, né? Como nós falamos, clã. E eu gostei muito disso que você trouxe a respeito das estações, né, de épocas para dentro, de épocas para fora, né? E aí a gente, em algum momento, aí até já brincou com as nossas duas paisagens, né? Você na neve, eu aqui nessa orla na orla do Rio Guaíba, né? Aqui em Porto Alegre. E aí você já trouxe um gancho para a gente aí, né? Sobre amor, né? Até a gente colocou na nossa chamada, né? Verdadeiro amor que lança fora todo o medo, né? E a gente começou aqui falando de coragem, de medo, né? E a gente pensa sempre que esse contrário do medo, ele vai ser a coragem, né? E aí tem alguns estágios antes da gente chegar nessa coragem, né? Eu enxergo que para a gente chegar a pensar, né, em trabalhar com esse medo, para o contrário desse medo não ser coragem, na verdade, o contrário do medo ele vai ser o amor, né? Só que para chegar nisso tem alguns passos. E esse primeiro passo ali, que eu queria trazer para a gente conversar um pouco, é sobre verdade. Não tem como você chegar para acessar esse amor que a gente fala, né, esse amor corajoso que vai para a vida, né? E em sistêmica a gente fala muito de ir para a vida, né? De tomar pai e mãe, tem algumas abordagens que a gente traz e tudo isso tem a ver com esse impulso de vida e esse impulso é um impulso de amor. Só que para realizar isso, a gente tem que entrar em contato profundo com essa verdade. E a única maneira que eu conheço, e eu acredito que você também, o nosso público vai concordar, de você acessar essa verdade é olhar para dentro, é fazer essa viagem. E essa viagem é esse outono, né? Essa viagem é esse inverno que você trouxe para a gente, né? Como a vida é tão sábia, né? Nesses 4 ciclos para a gente, né? Então o corpo naturalmente, o ambiente vai levar a gente para um estado realmente de mais introspecção, né? De mais recolhimento. O corpo também vai passar por alguns processos, né? E tudo isso, né? Esse guardar, essa reserva de energia, tudo isso para que a gente fique ali. E aí esse trabalhar com essa verdade vai ser isso, né? A gente tinha falado até numa outra live a questão da ostra, né? De se tornar ostra, de voltar, né? De se voltar mesmo, se fechar para dentro, se recolher. E aí esse é um caminho, né? De começar a encontrar essa verdade aí, né? Esse transitar de sair do medo. O primeiro estágio vai ser a verdade. E esse ponto da verdade me leva a pensar numa única verdade, que é o nosso propósito. Se a gente encontra o nosso propósito, vamos dizer assim, se a gente dá as mãos ao nosso propósito de vida, porque uma coisa é você encontrá-lo, né? Outra coisa é você aceitá-lo. E outra coisa é você andar de mão dada com ele, né? Porque a gente sabe as tentações, as aprovações, né? Um bom governante, ele precisa perder o medo. Um bom governante se conhece em momentos de crise. Um bom governante se conhece em dias do inverno, quando a gestão de recursos é importantíssima. Se você não sabe fazer a gestão de recursos no inverno, você morre, né? Para muitos, a morte é o destino, é o medo, é a origem de todos os medos, né? E a Val falou ainda há pouco que o amor lança fora todo medo, o amor combate a morte, né? Mas a gente não quer entrar nesse detalhe da morte agora, eu só queria trazer a parte da propósito da vida de cada um. Então, precisamos começar. Aí, gente, tudo que a Val e eu falamos aqui na live é tudo experiência própria, né, Val? A Val é mérita no assunto, ela é terapeuta, né? Gente, eu sou uma cidadã normal, não tenho certificado, né, meu certificado não é na área de saúde, Querida.
Mas eu Nosso tenho maior experiência certificado é a vida. também. E a Maior vida, olha que certificado é coisa a linda. vida. Viu? Até no inverno os pássaros voam, até no -2, Exato. né? -2 graus. Enfim, então você acaba percebendo que não tem como combater o medo se você não entender o propósito, primeiramente. Propósito que eu reconheci em mim mesma e que o propósito é um para todos, na realidade, né? Que acreditam em Deus e são filhos do Senhor, é agradar a Ele, né? Agradar ao nosso Senhor. É você acordar de manhã cedo e colocar Deus, nosso Senhor, em primeiro lugar em tudo que a gente faz. E o que a gente está fazendo aqui, né, Val? A gente está falando sobre um tema que é medo, que a gente poderia estar levando para qualquer outra área ou função da vida de um ser humano, né? Medo de viver em terras estrangeiras, medo de andar de avião, que a Val teve que andar de avião, né? Eu espero que tu não foi de carro até Porto Alegre. Fosse. Não, Pegou um eu aviãozinho, né? amo, não, eu amo, a questão é que eu amo um avião. Eu falo que eu tô na profissão errada, que eu devia ser aeromoça. Boa, boa. Dá tempo para Mas, mudar ainda, mas viu, Val? Dá tempo para mudar isso, ainda. dá tempo. Só que nós estamos tocando no assunto do nosso propósito, que é o do Senhor, de fazer Ele feliz todos os dias, né? De viver sobre o favor dele. Quando a gente entende isso, que é Ele que está no controle e a gente que governa a nossa vida, e o nosso propósito é fazer Ele feliz, a gente captura todo o bem que Ele emana. Vem sem esforço braçal nenhum. E olha, eu passei por uma crise há pouco tempo, onde eu tive que dar muita força braçal, viu? Aí onde tinha algo de errado, foi um sinal ali, um teste, né? E nessa época nesses dias de teste, eu percebi que, você presta atenção, Lisandro, você está usando muito a força braçal, é porque você não está colocando ele em primeiro lugar. Você fica atenta. Quando Jesus, Senhor, está no comando, você está governando, mas ele está em primeiro lugar, o esforço é mínimo possível, né? Quando a gente entende isso, a gente emana amor. O amor mata todo medo, né? Lança fora todo medo. Perfeito. O amor cancela a morte. A morte vai existir, mas o amor pendura pós-morte. Quantas pessoas que morreram, que viraram legendas, né? Legendários, enfim. Isso. Mas o propósito. É. E a gente fez a gente até brincou, né? A gente fez um trocadilho aí na nossa divulgação, né? Falando desse medo que remove, né? Medo que remove. Tá perfeita essa sua colocação, né? Daquilo que, quando a gente sai fora, né? A gente se desconecta, né? Se desconecta dessa nossa grande fonte, né? Da grande fonte de amor, né? E se desconecta dessa ligação dela conosco, né? A gente se desconecta do propósito, né? E aí a gente o que? Se remove, né? Se remove da vida e passa para esse automático. Muita gente confunde propósito com aquilo que está fazendo, né? Com a profissão, né? O propósito é a Claro, com a profissão, função. né? E claro que a gente vai realizar através, né? Realizar através de, mas não é, né? Não é. De fato é o que vai flamejar forte, né, no coração e que vai te mover, né, independente da Constituição, independente da atividade, independente da profissão, Da daquilo que você língua, do escolher, da país. língua, de qualquer coisa, independente. Tem muitas pessoas que falam, né, eu não tenho nenhuma formação, não sei o quê, eu não tenho a faculdade X ou o doutorado Y, então não posso, né? E sou uma pessoa comum, tudo não, né? Dentro daquilo, dentro da sua vivência, dentro da sua casa, né? Dentro de você só com você, né? Se você está trazendo para a sua vida, né? Através de você, mesmo que seja sozinho ali, naquele seu mundo que você acha que é pequeno, né? Mas que todos nós temos maravilhas para realizar. Eu vou te falar de um cara, você não vai conhecer, acredito que você não vai conhecer,
mas é uma biografia que vale a pena ser conhecida. Chama Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Esse homem, ele teve, na juventude dele, bem jovenzinho, ele teve uma doença, uma espécie de uma esclerose múltipla, algo assim, eu não vou saber dizer o nome da enfermidade que ele teve, mas ele muito jovenzinho, 18, 19 anos, ele começou a atrofiar o corpo dele de uma maneira de que ele não podia fazer mais nada, né? Ele não podia andar, ele não podia, ele tinha umas crises, ele tinha umas hemorragias, umas questões profundas. Então foi uma pessoa que padeceu muito através do corpo. E com o tempo, além da mobilidade, ele perdeu também a visão. E a única coisa que o Jerônimo Mendonça ficou de recurso foi a voz. Então ele era um excelente orador. Então ele tinha uma pessoa que ia até a casa dele, lia livros para ele, sentava do lado da cama dele e lia livros para ele. E essa pessoa deitada, por isso que chama o gigante deitado, deitado numa maca, porque ele precisava de uma cama especial e da bondade das pessoas que conviviam com ele, família e amigos, esse homem rodou o Brasil inteiro. Estou falando aqui, estou arrepiando. Ele rodou o Brasil inteiro dando palestras, sabe? Ele tinha, né? As pessoas faziam com que a voz dele chegasse à rádio, que era um recurso na década, na época que ele conviveu aqui, né, com a gente. Então, o gigante deitado, alguém que realizou profundamente, que levou esse contato espiritual, essa grande mensagem da vida, né, através da voz, através de uma pessoa extremamente tocada por Deus, né, de uma espiritualidade muito bonita, e levou isso sem a limitação, né, tirou fora, né, então ele não foi removido da vida, né, apesar de toda a limitação física, apesar da cegueira. Então a única coisa que ele tinha era a voz, e ele levou essa voz de uma maneira tremenda que correu o Brasil. Tem vídeos dele no YouTube, uma coisa maravilhosa, uma alegria de viver. Gente. Então tem altas gargalhadas, né, dessa pessoa, porque além de tudo levava a palavra de uma maneira muito bonita, muito alegre, sabe, com um senso de humor, né? E então eu lembrei disso e trouxe aqui para a gente, para lembrar isso do propósito, né? De que não é o lugar, não é a condição social, financeira, como você falou, não é o país, né? Não há desculpa, né, Li? Não há desculpa. É o sentir esse foguinho, né? Esse foguinho, a barriga gelando, é isso. Uma hora esse foguinho, se você deixar, né, se você der um espacinho para ele, ele vai aumentar, e ele vai aumentar até que aqueça, né, ao ponto de que você não consiga mais segurar, né, dentro de si. Então, eu queria trocar isso com você. Eu achei lindo esse exemplo que você deu, porque no Provérbios 19, 21 fala bem assim: muitos são os planos do coração de um homem, mas só o propósito do Senhor que prevalece. Então não adianta você bater a cabeça, não adianta você usar seu murro, que não é assim que funciona. O reino é metafísico, né? O reino de Deus, ele é metafísico, é na espiritualidade. Você não tem que usar o seu muque. Quando você sente que você está entrando numa briga está forçando muito uma barra, está desconectado do Senhor. Eu aprendi isso há pouco tempo, esses dias. Foi esse final de semana, para ser mais de realidade. Foi já, agora. Foi agora. Mas é sempre no agora, né, Lisandra? É sempre no agora. Por isso que é importante, gente, antes de falar dos medos, que eu e a Val, a gente está passando por isso, a gente falar do propósito. Porque o medo, o que é o medo? O medo é a distância daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você nasceu para ser. Se você não sabe para que você nasceu, o que você está fazendo aqui, como é que você vai avançar no território dos medos? Como que você vai matar um por um? Porque assim, né? Os medos que você conhece, você pode matar um por um. Você matou todos, você vai descobrir mais ainda. Os medos não param de vir. Próximo platô vai ter outro. Você mata os que você conhece, faz uma listinha dos 7 maiores.
e você acaba com eles, eu vou acabar com os meus em 2022. Daqui a pouco eu conto quais são os meus 7. Também é engraçado. E Muito depois bom. eu vou descobrindo mais, porque você vai passando de fase, né, Val? Você vai melhorando, você vai avançando, você vai ficando mais forte, você vai governando, você vai ajudando outras pessoas. Quando você vai desbloqueando, ajudando outras pessoas através da sua própria experiência de vida, essa é a tal da obra que não há necessidade de você ficar falando muito, você já é a própria obra dele, Perfeito. né? Você é a própria Não obra, né? tem como E as ser negado isso, pessoas, se a Lê, pessoa está vivendo, né? Que você mudou, que é, você se transformou, né? isso. As pessoas têm uma coisa de ficar esperando. Tem uma música, acho que é do Jota Quest, que fala, né? Hum, Vivemos esperando dias melhores, né? Para poder viver aquilo, né? poxa E não vida, é, que né? triste, Não é, né? que triste. É aquele acontecimento que vai gerar toda aquela situação, que vai gerar aquelas mudanças, e ali eu vou poder agir sobre aquilo, né? Ó, E a transformação vai vir. eu acho que o medo, assim, tô falando de uma reflexão que eu fiz sobre esse assunto, tá? A pessoa tem que estar afim. A pessoa tem que estar afim de correr o risco de sair de uma manada. A pessoa tem que estar afim de correr o risco de sair de uma linha de montagem. A pessoa tem que correr o risco de sair, de parar de ser qualquer um. A pessoa tem que correr o risco de parar de ser medíocre. A pessoa tem que correr o risco de começar a viver o extraordinário. Gente, ninguém consegue isso tudo que eu acabei de falar com medos. Ninguém abre uma live dessa entre eu e a Val. Essa aqui é a minha segunda live na minha vida. E daí que tem 6 De pessoas? hoje, de Eu tô hoje. amando que tem 6 pessoas. Gente, meus parabéns. Vocês estão aqui, né, sendo testemunho disso. Eu e a Val, a gente não tem preocupação com o número, né, Val? A gente quer tocar no coração daqueles que vieram ouvir a gente. Muito melhor do que aqueles que só entram, passam né, e não conseguem captar nenhuma informação, nenhuma mensagem. Então a gente espera do Não, fundo do coração. Eu tô aqui, ó, passando friozinho, ó, para e eu tocar no aqui passando um coração, calor, né? viu? Para tocar no, né, nós, olha que linda paisagem. Para tocar no coração de vocês que a gente tem que se jogar na vida, arriscar, vai fazer medo do quê? Medo de morrer? Medo do sonho, né? Medo do sonho. Medo de quê? Da reputação? Eu podia estar morrendo de medo da minha reputação aqui agora. Eu acho que eu nunca falei sobre Jesus e Deus tão abertamente nas minhas redes sociais, né? Medo Fez, zero, esse medo fez. aí de reputação, graças a Deus acabou para mim. Nem aí. Ah, você tá sendo, como é que falam aí, Oval? Quando quer falar mal de alguém, a gente faz assim? O que que vão Ai, não, dizer? não, é, Ah, tá se não, achando? não, Como é que é? é, Pega um adjetivo aí. Alguém pode escrever, gente. O pessoal que tá aqui, é, o que que vocês acham? A pessoa que nossa, faz assim? Não sei, né? O que que você sente quando alguém coloca o reino em primeiro lugar? A seu exato. propósito, meu propósito, né? O da Valda, que a gente já aprendeu isso. Ó, o pessoal colocando aqui, ó, É. Bruno falando medo do sonho, né? Essa é forte, medo do sonho, medo da riqueza, né? Medo de, acho que eu vou trazer um medo tão Traz. básico aqui, medo de olhar nos olhos, medo de sorrir, às vezes, Verdade. né? A gente está se distanciando tanto. Eu ia falar de uns medões grandes aqui, vou começar pelos pequenos. Esse medo de Boa. abrir, né? Esse medo de abrir, de se abrir, né? De olhar nos olhos de alguém mais de 2 segundos, né? E de uau, Nossa, o né? finlandês tem Alguém muito medo disso. pode descortinar meus olhos, né? A partir daqui. E começa daí. Eu ia começar, na verdade, eu tinha pensado um pouco, né, para a gente começar lá. Eu ia falar, poxa, né, a gente passou aí 2 anos de um medo muito grande, né, que foi essa coisa que ninguém no mundo inteiro conhecia, sabia como é que ia sair disso, né, Pandemia, né? a pandemia. E aí nós tivemos desde um medo mais assim, era muito assustador você ter medo da pessoa do seu lado, né?
parece brincadeira, agora a gente dá vontade de dar risada, a pessoa espirrava, a gente saia correndo, né? Saia de perto. Desconectou, né? Não O toque desconectou, completamente. você não encosta, né? Era todo mundo meio desconfiado, aquela coisa desconfiada do outro, né? Será que essa pessoa tem, né? Assustador isso, assustador, a gente com medo do outro, né? E Mas, aí passou-lhe esses 2 anos, e aí tá rolando agora essa historinha aí, né? Esse meme, a gente achou que ia sair melhor da pandemia e já emendou numa guerra, né? Já emendou numa guerra. Então a gente só trocou a frequência do medo e continua no medo, né? É um outro tipo, mas ainda é a frequência do medo, né? E ah, aí o o, que, que é, o indivíduo vai fazer dentro disso, né, Li? Que é a grande sacada aí, as né? pessoas se paralisam, Val. As pessoas ficam com medo de se expor, eu acho. E literalmente, né? Tanto numa pandemia como numa guerra, né? As pessoas têm medo de se expor. Aí você tira a pandemia e tira a guerra da equação, é medo do quê? Do ridículo? De se Medo expor do em quê? público? Uhum. E daí que vão falar de você? Gente, as pessoas vão falar de você, né? As pessoas vão falar. É normal do ser humano falar um do outro. Nós somos sociáveis, está tudo bem. A gente, quando a gente enxerga que as pessoas fazem porque é o melhor que elas podem dar, é o que elas têm no coração delas, a gente tira nosso ego da equação. A gente não precisa, na realidade, de ego. Acho que o ego atrapalha muito, né? Muita coisa o ego atrapalha. Ele faz bobagem. Ele Faz faz bobagem. bobagem, faz bobagem. Vai você levar a luta no murro, né? Então, Perfeito. quando você começa a. Bom, tenho medo de me expor, vai lá, faz uma live. Não precisa ter 300 mil pessoas na primeira live, isso nunca vai acontecer, né? De ter um. Mas esse não é o Não, ponto. O ponto é você se descobrir. O ponto é você fazer isso para ele. E ele vai chamar as pessoas para ver a live. Ele vai dar o dom do discernimento para aquele que está conversando. O que adianta eu me preparar tanto, né, ou você, Val, para uma live, para falar para bilionários, se vão vir só pessoas, né, com não sei, uma educação um pouco menos privilegiada e não vão entender as palavras difíceis que a gente vai querer falar aqui. E ao contrário também, se eu for me preparar para fazer uma live com pessoas mais humildes e de repente pinta um bilionário aqui, um milionário. E aí? Eu não vou tocar no coração. Eu nunca, sempre vai ter uma pessoa que eu não vou conseguir tocar. Sempre vai ter aquele grupo de pessoas que a minha mensagem não vai chegar. Porém, Perfeito. tem aquele outro grupo de pessoas que a mensagem vai direto no coração. Isso aí só vai dizer ele. A glória é dele. A glória não é da pessoa que está abrindo a live e está falando. A glória é dele. Ele que vai Só saber canais, né? com que essa lá, qual é o coração aqui, né, que vai ser tocado com as nossas palavras, né, Só Val? canais, né? Só instrumentos. A gente se coloca como canal, né? A gente se coloca como facilitador. Você sabe que terapeuta, a palavra terapeuta vem de terafon, e a raiz dessa palavra é aquele que serve, né? Aquele que serve. Então, se colocar como um servidor, né? Se colocar como um facilitador, como alguém que ouve, porque muitas vezes nesse trabalho nosso aqui, muitas vezes é só ouvir, sabe? Muitas vezes a pessoa ela está inclusive com alguma carga emocional já aí somatizada no corpo e ela só precisa falar, sabe? Ela só precisa falar. Então, às vezes, a inteligência toda do trabalho vai ser só doar ouvido. Às vezes não é nem. A gente tem um rompante muito grande de Aham. falar, né? Às vezes a gente quer falar. E às vezes também essa cura, também esse encontro desse amor, né? Dar essa possibilidade da pessoa encontrar com essa verdade dela, às vezes é só ela falar, né? Às vezes muita gente não tem o espaço de fala, né? Às vezes não tem espaço de fala dentro da casa, não tem espaço de fala dentro da família, não tem espaço de fala dentro do local de trabalho, né? No convívio com os colegas, não tem espaço de fala sozinho, a pessoa sozinha dentro
do quarto dela, da cama dela, do banheiro dela, do local mais íntimo, que eu acho que o local mais íntimo da vida de alguém é a cama, né? E às vezes sozinha, dentro de si, a pessoa não tem esse espaço de fala justamente pelo medo, né? Ela tem medo de si, tem medo de se descobrir, né? Se eu deixar sair daqui alguns demônios meus, né? Alguns dragões, o que que eu vou encontrar, né? O que que eu vou encontrar no meu Essa é lixão se eu forte, hein, for Val? começar, Essa é né? forte, hein? O que que eu vou encontrar se eu mexer no meu lixão? Então eu Já prefiro não fui mexer no assim. meu lixão, né? A gente vai jogando ali, no Brasil aqui a gente tem bom ar, eu não sei qual é o nome aí, mas o bom ar ele vai dando aquela disfarçada no ambiente, mas o negócio está lá, né? O negócio está lá e precisa ser revolvido em algum momento. Então, por isso que a gente volta aqui, nessa coragem de olhar, né, com essa verdade, de encarar essas verdades e a partir disso a gente vai começar, né? Enxergou a verdade, caiu a escama, né? Caiu a Uhum. escama dos olhos, limpou a névoa, aí você vai estar com o terreno fértil para poder caminhar na direção dessa coragem, né? Desse se encontrar com essa nova versão de si, né? Tem pessoas, Lia, aqui na experiência da gente de trabalho, a pessoa está tão e eu estou falando de mim também. Uhum. O ouvido que mais precisa ouvir é aquele que está perto da boca que fala, né? De um abraçar com a dor, se acostumar tão, né, assim, se tornar tão comum na vida essa intimidade com a dor, com o sofrimento e tomar aquilo como a minha dor, o meu sofrimento. Eu já tenho, já é meu, com isso eu sei lidar, né? E aí a pessoa tem medo de ter esse enfrentamento porque a partir do enfrentamento ela acha que ela vai perder uma identidade com ela mesma, Cara, sabe? nossa. Quem vou ser eu sem o meu sofrimento? Quem vou ser eu depois da minha Putz, dor? Quem vou ser eu? desapego. Desapegar, entendeu? Então tem todo esse processo no autocuidado, também no autoamor. E exatamente. E quando você vai se descobrindo, né, vai se olhando no espelho e vai entendendo através do propósito do Senhor qual é o seu dom, porque é justamente isso, né? A verdade. Primeiro você põe o propósito em primeiro lugar, que é servir a Deus, agradar a Ele, fazer o coração dele, né, ele feliz. E tirar o seu ego de fora, tirar o seu plano de fora, porque ele vai prevalecer. O propósito do Senhor sempre vai prevalecer. Quando você tem isso em mente, o que você faz todos os dias? Você vai na fonte, você vai direto nele de manhã buscar ele. Porque ele vai te guiar. Ele vai colocar no teu coração a certeza do que você precisa fazer naquele dia. É o pão de cada dia, o famoso pão de cada dia. Né? E ele também vai ajustar a rota. Olha, Lisandro, você tá abaixa mais aqui, levanta mais ali, vira mais para a esquerda, para a direita, linha reto mais um pouquinho. Ele vai ajustando a rota para você. Aí, quando você já tem essa prática, o que você faz? Você vai para um banho gelado, porque você começa a atacar primeiro o medo. O medo de enfrentar aquilo que eu tenho medo. Frio. Gente, tem tanta gente com medo do frio, olha onde eu tô. Gente, eu tô daqui, só para avisar para vocês. Tô na Finlândia, né, Val? Vamos só dar uma introduçãozinha. De novo, porque as pessoas que entraram agora, de repente, não sabem quem são esses dois seres humanos aqui, um no frio ou no calor. Tô aqui na Finlândia, no frio de -2 graus, e a Val, nossa querida, tá no sul do Brasil. Aí, ó. Tá quantos graus aí, Val, de novo, Val? Só pra me Ah, humilhar um pouquinho, vai lá. sobre tá uns 35 Ah, hoje aqui, para. viu? A Eu gente é ainda peço. coisa pouca. Olha Na a orla do brancura do ser Iguaíba. humano. Eu e a neve estão a cor igual aqui. Eu sou uma com a neve, né? E eu sou uma com o calor nesse momento. E a gente começou, né, justamente brincando, né, com essa Esse metáfora, né, contraste, né? do contraste né, do fechamento, né, do se fechar em si, né, voltar para si, para ter esses momentos, né, os momentos de inverno, os momentos de outono e também os momentos de primavera, os momentos de verão na vida, né, que aí eles vão ser justamente quando a gente removeu, né, essa camada de medo através de encontrar com essa nossa verdade, né, nesse período de inverno aí, nesse momento casulo, né, e aí onde a gente vai poder começar a desabrochar
né? Começar a É, preparar esse solo, né? E se abrir para esse grande sol, esse grande verão, que são os momentos de... E vai acontecer, né, Li? O tempo inteiro na vida da gente, né? o verão no meio do Expansão, inverno, recolhe, dia, claro. isso, né? Uhum. Expande, volta. E voltando para aquele meu ponto, Val, só para terminar meu pensamento ali atrás, é que quando a gente faz essa conexão com o Senhor, põe o reino em primeiro lugar, a gente começa a olhar no espelho e a gente começa daí entender o nosso dom. Cada um tem um dom, né? É, cada um tem um dom especial que é nos dado, que Deus nos dá. Então a gente começa a enxergar. E aí vai saindo as camadas do nosso ser, da nossa identidade, a gente vai chegando muito perto da nossa essência, né? Onde eu vim fazer o que nessa terra? Vim tocar em quem? Qual o coração, né? Qual é a minha missão aqui? Como eu vou querer ser? Como eu serei vista depois da minha morte? Esse é o sucesso, né? O sucessor. O que acontecerá depois da minha morte? Como que é o meu legado? Como será meu legado? Isso aí, para a gente chegar nesse ponto, é medo atrás de medo, enfrentar um medo atrás do outro. Não tem outra opção. Então, nós já falamos aqui sobre o medo da reputação, né? Bom, mas antes, não é interessante a Exposição, gente falar os dois tipos de medo, Val? Que é o medo emocional e o físico, né? Nós temos dois tipos de sim, medo, né? perfeito, perfeito. O A físico é gente aquele tem, ato de né? amor, né? Que não deixa você se jogar do precipício sem um paraquedas, né? Instinto básico, né? O instinto básico de sobrevivência desde o bebezinho, né? Então, é necessário, a gente precisa dele, Uhum. né? Então, ele é necessário, né? Ele é necessário para a nossa proteção, né? Só não pode extrapolar, né? Aí vem o medo emocional, né? Que é o medo virtual, né? Que é coisa que a gente É o coloca na nossa medo, cabeça. isso. É a É, são as emoções imaginação. secundárias, né? Esse medo básico aí, esse medo primal, né, de Hum, defesa, ele faz parte das emoções mais básicas que são justamente para nossa proteção, né? E aí vem os medos secundários, que eles são aprendidos, eles são sociais, né? Não só uhum. os medos, mas várias outras emoções, né? Questões que a gente vai aprendendo com o nosso meio, a gente vai aprendendo primeiro o quê? Com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Com a nossa Muitas família, os crenças. irmãos, né? E, exato, e aí vai formando, né? Vai formando Uhum. as Nossa. crenças, vai formando esse corpo, né? De cracas aí, né? Que a gente vai aprendendo, é natural, não tem ser humano que não passe por Não, isso, não né? Tá em tem. todo mundo, né? Todo mundo. Da pessoa mais Até os mais simples perfeitos. Quase. né? Até o... Todo mundo vai passar por isso, mas o grande segredo é justamente você se trabalhar, né, no sentido de enxergar, né, no sentido de enxergar, né, e poder, no momento, né, de cada situação dessa, quando você se coloca, né, e você até trouxe agora atrás desse fly, eu tenho uma listinha, né, de coisas anotadas, e eu adoro isso também, né, de listas, os cadernos, né, e aí a gente vai anotando essas coisas, para quê? Para ir rememorando, para ir acessando, né, e para se trabalhar. Eu não dou conta de mexer nesse aqui ainda, mas daqui a um tempo eu vou estar. Então, o que eu dou conta de mexer agora, né? Aí você vai lá, olha na sua listinha, opa, esse daqui eu já estou dando conta nesse momento, né? Então, bora enfrentar esse aqui, né? Exatamente. E é assim, né? O medo, você tem dois tipos de pessoa, né? A pessoa que tem não é dois tipos de pessoa, dois tipos de vontade, eu acho, sim. O medo tem duas realidades, é isso que eu quero dizer, que eu percebi. O medo de perder ou a vontade de ganhar. Aí você tem que entender o que pesa mais na sua vida, né? O que a Lisandra é, é, enxerga como mais importante na vida dela? De qual dos dois times que ela vai jogar? Ela vai jogar no time que tem medo de perder o que tem? Muito Ou ela bom. vai jogar no time que tem vontade de ganhar o que não tem? Só isso, Hum, né? Olha como fica mais fácil. Está em dois times jogando futebol ali, né? Dois times, um de cada lado. Um tá com medo do outro. perfeito. Vai vencer quem fizer o primeiro gol ali. Né? A decisão, Isso. é, 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 a reação de combate positiva tem que ser imediata. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando nesses meus medos esse ano, eu listei os 7, mas só para passar uns para vocês. Meu primeiro medo da dor.
veio na minha cabeça? Dor, medo de dor. E aí eu pensei, mas como que eu vou então superar o medo da dor, né? Aí eu comecei com os banhos gelados. Sei lá, acho que ia acordar às 5 da manhã, não é banho gelado às 10 da manhã, não. É banho gelado às 5 da manhã, é sair da cama quentinho no frio desse e ir direto pro banho gelado. Hoje eu já tô mais de quase 2 meses fazendo banho gelado, pra mim já não é mais mini resultado, pra mim já é um fato na minha vida, né? Hum. Aí, Já próximo, acostuma, né? costuma. Acostuma. O outro medo que eu tenho, o medo de alturas. Impressionante o medo que eu tenho de alturas. Um pavor. Daqui a 2 semanas eu tô indo viajar, uma viagem marcada para a França. Já em setembro eu vou esquiar lá nos Alpes franceses. Uau. E sabes o que eu vou fazer lá Enfrentar, também? né? Não, mas Uhum. sabes o que eu vou fazer lá também? Conta Saltar pra de gente. paraquedas, Val. Tá de paraquedas. Enfrentar esse segundo medo meu, que é o medo das Uhum. alturas. Eu vou lá perto dele, lá de perto do Nosso Senhor. Sentir aquela vibração, sabe? A frequência do reino, literalmente. Sim. Que E vou delícia. ter aquele encontro lindo com ele, né? Aí eu tenho medo o medo do escuro, morro, pavor de medo do escuro. Já estou até pensando em acampar lá no outono, quando é mais escurinho aqui na Finlândia. Eu vou para um canto e, sei lá, passo a noite acampando lá, no escuro mesmo, no meio da floresta. Morro de medo. Um deles é de barata. Nossa senhora, como eu tenho medo de barata. Não é nem nojo, gente, é medo mesmo. Ai, ai. Nojo é pegar um cocô na mão, isso é nojo. Agora, barata é medo, você sai correndo. Aí esse medo eu vou Ai, matar muito por bom. último, porque quando eu vou ao Brasil no final do ano, aqui não tem barata, que elas morrem tudo Hum, do frio. é. Só que lá no Brasil tem, né? Infelizmente, sempre vem uma voadora lá e eu vou pegar ela com a mão. Já tenho visualizado perfeitamente os detalhes de como será nosso encontro no meio da barata, só para Uau. acabar com o meu medo da barata. E assim vai, eu vou acabar com os medos que eu tenho, que eu conheço, e vai vindo mais, né, Val? Sempre Hum, tem. A gente vai ficando mais muito forte bom no isso. processo. Muito bom, cara, você trazer isso, trazer medo de escuro, né? Geralmente a gente coloca isso com criança, né? Nossa, eu sou uma criança ainda, então, Não, nisso. né? Cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua limitação, né? Cada um tem a sua questão. Eu não sei se outros terapeutas passam por isso, né? Eu tô melhor, bem melhor com isso agora, mas eu tinha um medo muito grande da loucura. Eu tinha um medo da loucura, assim, medo de será que eu tô ficando louca? Será que eu tô pensando isso porque eu tô ficando louca? Então tinha umas questões assim, né? Aí passa um tempo em terapia, aí não, é normal. Mas eu tinha essas questões, eu tinha muito medo, não da morte, não tem medo Que da bom. morte, mas eu tinha muito medo de morrer só. Esse Olha, ainda é um medo presente, olha. mas ele já está bem mais trabalhado do que antes. Eu tive uma situação, Li, eu passei por um acidente, isso trouxe algumas questões e eu fiquei um tempo acamada, eu fiquei um tempo sem andar, perdi movimento Olha, vamos. do pé, da perna. Então foi um período que eu estava assim, produzindo muito, muito apaixonada na vida, sabe? Envolvida com um monte de projeto, um monte de coisa, e de repente veio uma situação lá, pá, me botou na cama, deitadinha, horizontal. Ficava na horizontal, não sentia dor nenhuma. Se eu sentasse o corpo um pouco, era uma dor que eu não tenho como te descrever. E ali, eu estava tão bem naquela época da minha cabeça, que eu falei, poxa, né? Tá bom, eu tenho controle sobre isso, dá ainda para continuar produzindo. Eu escrevi muito nessa época, eu li muito, estudei, fiz tudo que eu podia fazer da minha cama, do meu quarto, né? Então, quer dizer, era só meu corpo que estava Produção, parado. produziu, Isso. olha o código que você está dando. Então, e aí isso Você me levou produziu para um mesmo a pensamento. camada. Quanta gente não faria nem isso Exato. Então, e aí eu falei assim, poxa, por causa do não medo. é tão ruim assim ficar na cama, né? Se algum dia lá na frente, que era o medo, né, de ficar sozinho, dependente, sei lá o Olha, quê, né? Se lá na frente eu tiver dependente de alguma maneira, eu já sei como é, né? Pessoas me limpando, eu já sei como é pessoas me dando um banho, eu já sei como é pessoas me alimentando.
Eu já sei o que é ficar esperando o tempo de alguém para ir levar comida para mim. Então, eu vivenciei isso por um periodinho, sabe? Caramba, que E isso forte. quebrou muita coisa para mim, muita coisa de vergonha, né? Do medo mesmo de ficar só, de ficar muitas horas e, puta, vai dar qualquer coisa aqui, não tem o que fazer, né? Tem que esperar alguém aparecer, né? E então é isso. Então foi um período de vivência e isso já me deixou um pouco mais tranquila a respeito desse medo, né? Medo de bicho, eu tenho medo de lagarta. O medo que você tem Barato. de barata, eu tenho de lagarta. Eu vejo aquele. Esse final de semana a gente foi fazer uma trilha aqui numa cachoeira bonita pra caramba e tinha uma cobra. A gente passou por uma. Não é cascavel, qual era o nome? Não lembro. Jararaca. A gente encontrou uma jararaca, Ui, devia ter um metro e pouco. Eu passei de boa pela cobrinha. Cobrinha lá, eu passei aqui. Agora, se fosse uma lagarta, eu... ai, aquilo, né? tem gente que tem medo Então, de cobra nessa live aqui que eu conheço. Deve estar se movendo então. agora na cadeira, né? Essa pessoa sabe que eu tô falando dela. Então é isso, né? Cada um vai ter um medo, né, Lia? A gente está se É. encaminhando aqui para o nosso final. A gente tem mais uns 9 minutinhos. Mas Uhum. para a gente ir amarrando o encerramento disso, né? De cada um tem um medo, né? Isso que você trouxe, os medos físicos, os medos emocionais. Nem o medo é bobagem, cada um tem o seu. O que, né? Eu não vou rir do teu, você vai rir do meu, enfim. Cada um sabe o seu nível de medo. O que a gente tem que fazer para trabalhar com isso? Primeiro, aceitar, né? E para aceitar, primeiro tem que conhecer, né? E aí a gente Hum. volta de novo lá na Hum. verdade, né? Então, aceitar esse medo, conhecer esses medos todos, os Listar, mais né? Bem bobos, lógico mesmo, uma coisa bem listar, concreta, assim. isso, E um e plano de aqueles ataque, um plano maiores, de né? combate. Lista e coloca do ladinho. Como é que eu vou combater este? Como que eu vou combater este? Tenta escrever Isso, detalhes se puder também. Se não puder, volta, né? Quando isso, tiver o detalhe, mas decreta isso, né? Escreve. Isso é importante para o decreta. cérebro. E aqueles que são os das sombras mesmo, né? Dessas escuridões que a gente tem, que tem medo de enfrentar, questões que aí envolvem a gente, envolve o nosso íntimo, envolve a nossa família, envolve as relações. E aquilo que eu dou conta de trabalhar só, aquilo que eu vou precisar de ajuda, né? Aquilo que eu sei que tudo a gente vai entregar na mão de Deus, né? A É. gente entrega na mão de Deus, confia. Mas a gente sabe que também tem uma parcela disso que também a gente precisa de ajuda aqui. Eu estou falando muito especificamente para quem pode estar passando nesse momento por uma situação de depressão, por uma situação de ansiedade, que aí é o medo puro sentido no corpo, né? Ah, Porque quem está passando pânico. por essas escuridões, pânico, por quem possa estar numa situação de desilusão com a vida, de que talvez esteja achando que isso aqui não vale mais a pena, e gente, vale cada segundo, né? Então, se passou pela sua cabeça em algum momento, ou está passando nesse momento, ou se já passou, ou se você convive com alguém e você sentiu na linguagem dessa pessoa que ela pode estar pensando em desistir de alguma maneira da vida, essa pessoa precisa, a gente vai falar, precisa de Deus. Amor. Sim, precisa, amor, mas precisa de ajuda física que também precisa de, né, ajuda química das medicações que também vão ajudar, porque é isso que Deus manda para a gente. Ele manda recurso, né? E esse recurso vem também em forma de pessoas capacitadas, em forma de medicamentos que vão atuar aí a nossa química cerebral, né? E aí com isso a gente vai se fortalecer e também da nossa rede de apoio, da nossa rede de familiares, de amigos, de pessoas de confiança, né? Porque para a pessoa chegar nesse estágio, é um grau de desconexão desse amor, né? Dessa frequência, está muito longe dessa frequência. Então a gente queria deixar aqui no final essa mensagem, né? Muito De bom, muito bom. a maior riqueza, o maior empreendimento, a maior empresa desse mundo, a maior conta bancária que a gente tem nesse mundo é a nossa vida. É. Né? É a nossa vida. Né? E para a gente realizar tudo isso que tem aqui, a gente precisa amar, se amar e amar muito, né? Esse grande empreendimento vida. E aí eu vou te deixar aqui também o seu tempo aí de algumas palavras para a gente. Muito linda, Val. As tuas palavras, muito lindas. Eu fico
Muito feliz de estar aqui hoje, sabe, falando sobre um tema tão importante. Com medo a gente não faz nada. A gente não se expõe, a gente não leva a palavra, a gente não chega nem a gente não. Alô? Voltou. Voltei? Parece Voltou. que deu problema. Né? A gente não tem medo de se expor, a gente quer agradar todo mundo, a gente quer. Nossa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que fica atrapalhando o nosso propósito, atrapalhando a gente de realmente usar o nosso dom para servir a Ele, sabe? O medo é uma coisa, eu acho que não sei o que vem primeiro, se é o desbloqueio ou o medo, ou os dois juntos, né? Mas é tão importante quanto o desbloqueio também. E você é capaz, a gente queria deixar isso para vocês aqui nessa live, uma mensagem de irmão para irmão, né? Irmãs para irmãs. A Val e eu, nós estamos nesse processo também, né, Val? Há pouco tempo, um trabalho, uma transformação almática, espiritual, física, muito profunda. E a gente tem visto que realmente o que tem nos tocado adiante, o que tem nos ajudado a enfrentar guerras internas e quebrar barreiras, realmente foi a conexão diária com o nosso Senhor. Né? Nós não conseguimos vencer o mal do dia sem Ele, colocando o reino, o Senhor em primeiro lugar. Então, quando a gente sente esse calor no coração, esse amor dele, o medo começa a ficar mais fácil de gerir. A gente começa a trabalhar melhor as coisas do medo, os fatores do medo. Então, nós aí ficamos. É só uma questão de logística e mais concreto também, pelo menos para mim, tá? Eu consegui, quando eu botei o Senhor em primeiro lugar, eu consigo agora listar medos e ir lá e fazer o enfrentamento. Pá, é um atrás do outro. Não tô dando chance aqui para medo nenhum mais. Foi assim comigo, pode ser assim com você também, né? Não é muito complicado. Pode ser para algumas pessoas, né? Uma situação mais complicada, mais delicada, que a Val mesmo explicou, que precisa ser olhado com mais carinho, com mais posicionamento. Porém, tem muita gente que se esconde atrás de medos e nem tentou ainda enfrentá-los e está aí anos atrás de uma coisa que já poderia ter resolvido lá atrás, né? Então, acho que é isso que eu queria deixar minha mensagem aqui para vocês, que não perca mais um minuto, quanto mais um dia, gente, atrás desses medos de vocês. Enfrenta. Eu vou soltar de paraquedas daqui a 2 semanas e eu vou dizer para vocês como é que será a minha experiência, vou tentar gravar de lá. E eu tenho certeza que tudo que quando você se joga, é que nem soltar de paraquedas. Depois que você se encontra no chão, você, nossa, foi só isso? Quanto medo! Para quê? Tanto medo do nada. Né? Então, é isso, gente. Um abraço. Eu fico muito feliz que as pessoas vieram aqui comparecer, tá? Val, eu não consegui ver as perguntas, mas você deve ter visto algumas, né? A gente viu algumas aqui, a gente foi embora, né? Foi embora nesse papo gostoso, já sabia que ia ser. Te agradeço, Li. Obrigada, beijo no seu querida. Coração. Vamos encerrar aqui com as nossas vistas. Vamos, espera aí que eu vou mudar o meu também. Isso, tá escurecendo, então, ó, o sol já se pôs. Aqui também já está formando um tempinho de chuva, estava um solzão, mas é isso. Brasil, Finlândia e o nosso Aí vamos fazer um print, assim, que lindo. Vamos. Então vamos lá. Faz aí que eu tô com luva, fica complicado aqui pra mim. Pronto, já fiz. Então aqui um beijão da Val e da Lisandra, Brasil, Finlândia e o nosso coração. Ai, pra que vocês. bom. Agora uma fotinha minha e tua aqui, só pra gente ficar bem exposta assim, Isso. lá no Instagram depois. Aí, vamos lá. Vai lá. Feito. Show de bola. Muito obrigada pelo convite. Agora eu vou esquentar minha mão que eu não consegui botar a luva. Isso. Vai lá. Muito calor no coração. Beijo para vocês. Amém. Obrigada. Tchau, querida.